Imagine um ser tão colossal que sua existência desafia tudo o que acreditamos saber sobre o mundo. Escondido nas profundezas abissais do oceano, onde nenhum raio de luz jamais chegou, vive o Behemoth, uma criatura lendária descrita como um demônio das profundezas. E se essa criatura não fosse apenas uma lenda, mas uma evidência de algo muito maior e aterrorizante? Hoje, você será levado às zonas mais misteriosas do planeta para descobrir o que pode ser o Behemoth. Está preparado para encarar o desconhecido? Desde os tempos antigos, o Behemoth é descrito como um monstro gigantesco, símbolo de força e caos. Citado em textos religiosos e associado a lendas de marinheiros, ele representa um mistério que desafia o imaginário humano. Mas e se esse monstro fosse mais do que apenas histórias? A ciência moderna já comprovou que o oceano é um território quase desconhecido, com 95% das suas profundezas ainda inexploradas. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Poderia o Behemoth estar entre as criaturas que ainda não descobrimos? E quais seriam as implicações de encontrar algo tão imenso e tão antigo? Além disso, o oceano sempre foi palco de lendas e mistérios que despertaram a curiosidade e o medo dos humanos. Desde relatos de marinheiros que juraram ter visto sombras colossais passando sob seus barcos, até anúncias de ruídos inexplicáveis vindos das profundezas, cada pedaço desse habitat inexplorado parece contar uma história diferente. O Behemoth, neste contexto, é mais do que uma lenda. É um convite para explorar aquilo que não conhecemos. A ideia de que criaturas gigantes possam existir ainda hoje mexe com nosso senso de maravilha e com nosso desejo de dominar os segredos da natureza. Afinal, o que realmente sabemos sobre o fundo do mar? E então surge a questão: se o Behemoth for mais do que mito, como essa descoberta pode transformar nossa compreensão sobre a vida na Terra? Está na hora de mergulhar mais fundo nessa história e tentar conectar os pontos entre o que sabemos, o que especulamos e o que ainda está por vir. A história do Behemoth começa nos textos bíblicos, onde é descrito como uma criatura de proporções titânicas, capaz de devorar montanhas e alterar a paisagem. Alguns estudiosos acreditam que ele simbolizava o poder da natureza, enquanto outros apontam que pode ter sido inspirado em animais gigantescos da pré-história. Mas há algo interessante. As descrições do Behemoth não se limitam a uma única cultura. Registros semelhantes aparecem em mitologias de várias partes do mundo, como o Leviatã nas lendas hebraicas e o Jormungandr da mitologia nórdica. Quando olhamos para o oceano, que cobre mais de 70% da superfície da Terra, percebemos o quanto sabemos pouco sobre ele. Criaturas que antes eram consideradas mitos, como o peixe-remo e a lula colossal, foram eventualmente descobertas, provando que as lendas podem ter um fundo de verdade. O Behemoth, portanto, poderia ser mais um exemplo de uma criatura que se escondeu nas profundezas, longe do alcance humano. É fascinante imaginar que, enquanto exploramos o espaço, os maiores mistérios do nosso planeta ainda estão escondidos embaixo de nossos pés. Além disso, há relatos históricos que reforçam essa ideia. Durante a era das grandes navegações, marinheiros frequentemente relatavam avistamentos de monstros marinhos. Embora muitos desses relatos possam ser explicados como exageros, alguns permanecem sem explicação. O que será que eles viram? Teria o Behemoth sido avistado por esses exploradores? Outros registros em obras de cartógrafos antigos mostram mapas decorados com figuras de criaturas gigantes, sugerindo que, para muitos, essas lendas eram mais reais do que imaginamos. A história desses registros se conecta diretamente às especulações modernas sobre o que ainda pode ser encontrado nas profundezas. Por outro lado, a ciência também tem suas próprias hipóteses. Estudos recentes mostraram que apenas uma fração das espécies marinhas foi catalogada. Isso significa que, a cada nova expedição, há uma chance real de encontrar criaturas que desafiem nossas expectativas e, talvez, confirmem a existência de monstros como o Behemoth. O quanto ainda falta ser descoberto?
Nos últimos anos, avanços tecnológicos em sonares e robôs submersíveis trouxeram à tona mistérios ainda mais perturbadores. Um dos mais famosos é o bloop, um som captado em 1997, que foi tão poderoso que muitos acreditaram que veio de um ser colossal. A localização? Uma área remota do Pacífico, longe de qualquer atividade humana. Embora alguns cientistas tenham sugerido que o som pode ter origem geológica, outros defendem que ele é biológico, o que reforça as especulações sobre criaturas gigantes escondidas. Outra peça intrigante do quebra-cabeça é a evolução marinha. Acredita-se que algumas espécies gigantescas, como o megalodon, possam ter sobrevivido em áreas inexploradas do oceano profundo. Esses ambientes extremos possuem características únicas que permitem que formas de vida adaptadas prosperem. Será que o Behemoth é uma dessas criaturas? Uma evidência indireta vem dos relatos de pescadores e submarinistas, que ao longo dos anos relataram sombras gigantescas movendo-se sob seus barcos. Essas testemunhas frequentemente descrevem algo muito maior do que qualquer criatura marinha conhecida. Há também registros de expedições que, ao analisarem as profundezas, captaram imagens e sinais de grandes massas em movimento, que desapareceram antes de serem identificadas. Céticos afirmam que as histórias do Behemoth são apenas projeções do medo humano do desconhecido. No entanto, o fato de que continuamos a descobrir espécies completamente novas nas profundezas mostra que a ciência ainda tem muito a aprender. Assim, o mistério permanece. O que realmente se esconde no fundo do oceano? Testemunhos contemporâneos e estudos em andamento continuam a trazer evidências que tornam a ideia do Behemoth mais plausível do que nunca. O Behemoth, por sua vez, não é apenas uma questão de existir ou não. Ele é o reflexo do quanto ainda temos para aprender sobre o mundo submerso e sobre nossos próprios limites como exploradores de um planeta vasto e misterioso. E se o Behemoth for real? E se ele representar não apenas um monstro das profundezas, mas a prova de que o mundo ainda guarda segredos inexplorados? A existência de uma criatura como essa nos forçaria a repensar nossa posição na natureza e a admitir que somos apenas visitantes em um planeta cheio de mistérios. Enquanto isso, o Behemoth continua a ser um símbolo do desconhecido. Talvez ele exista, observando-nos das sombras das profundezas, ou talvez seja apenas um lembrete de que a imaginação humana é tão vasta quanto o próprio oceano. O que você acha? Será que o Behemoth é apenas um mito ou estamos prestes a descobrir algo extraordinário? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse mistério fascinante.